Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, e depois o versículo 15b, e depois dos versículos 17 ao 19, e depois dos versículos 20b ao 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Reflexão. Hoje podemos fazer um comparativo que nos revela um paradoxo. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 35 ao 38, Jesus nos convida à vigilância. Somos chamados a estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Lucas, capítulo 12, versículo 35. E somos declarados felizes, se formos assim encontrados. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Por outro lado, São Paulo nos diz que todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Que a transgressão de um só redundou na morte de todos. Romanos, capítulo 5, versículo 15. E na sua condenação. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Mas como sair desse impasse? Pela graça. A vigilância a qual Jesus nos convida não é mera obra humana, fruto de nossas forças pessoais. Não. Ela precisa sim de nossa cooperação ativa e responsável. Mas ela tem de reconhecer que sem a fé em Jesus, as nossas obras estão condenadas à morte. Que São João Paulo II, que soube admiravelmente unir confiança ilimitada em Deus à prática heróica das virtudes,
interceda por nós. Mas e quanto a nós? Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20b, vimos que, onde se multiplicou o pecado, ali também superabundou a graça. E vimos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 35 ao 38, que devemos estar com as nossas lâmpadas acesas e os rins cingidos, isto é, vigilantes. Mas será que estamos sendo vigilantes? Será que estamos realmente abertos à graça de Deus? Ou será que estamos preferindo as coisas deste mundo? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.